O programa de hoje fala sobre as discussões em torno da PEC 37. Nossos convidados para esse debate são Rubens Bessac, doutor em Direito Constitucional pela USP, Walter Foleto Santin, promotor do Patrimônio Público de São Paulo, Paulo Sérgio Leite Fernandes, da Comissão de Defesa da Constitucionalidade e das Investigações Criminais da OAB São Paulo, e Fabiana Rodrigues de Souza, procuradora da República em São Bernardo do Campo. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Você pode participar também pelo telefone 011 4930 7356. A proposta de emenda constitucional, número 37, foi apresentada pelo delegado e deputado federal Lorival Mendes em 2011. A gente terminou o primeiro bloco, né? Perguntando quais fatores poderiam ter contribuído para colocar essa PEC em evidência no Congresso Nacional agora. Se haveria interesses políticos ou de outra natureza, enfim, jogos de poder, como disse o Paulo, interesses corporativos, políticos, e ao fim do primeiro bloco, o Rubens estava me pedindo a palavra. Rubens, não, é só para comentar a pergunta da nossa ouvinte, que realmente eu achei interessante, porque ela nos leva a algumas considerações, a ouvinte Flávia, telespectadora, ou ouvinte, não sei se ela está vendo pela TV ou ouvindo pelo rádio, mas ela pergunta, isso tem a ver com a vontade política, né, Flávio? Acho que todos concordam. Nós tivemos recentemente, agora em fevereiro ou março, a aprovação de uma lei enviada pela Presidência da República que altera o idioma português, pelo menos a concordância dos nomes no gênero para o feminino, porque esta foi a vontade da Presidenta. E com uma instituição até anômala, que é o Colégio de Líderes, que aprova por voto de liderança, que nem está previsto do ponto de vista normativo explícito. E existe, está aprovado, isto é aceito. Então nós não podemos asseverar, ter a certeza absoluta que é por isso, por aquilo, mas tudo leva a crer que realmente é a vontade política que muitas vezes faz com que alguns assuntos voltem à moda, se tornem up-to-date, mas na verdade é um assunto que foi lembrado pelos presidentes, já vem discutido há 4, 5 décadas no mínimo. É que ele está agora proposto, existe a vontade política na discussão, pode ser ultrapassado por outros assuntos, nós discutimos ainda fora do ar a questão da PEC 33, por exemplo, ou a questão da estrutura dos portos e desta MP. Então, realmente, isso tem a ver com a conjuntura política e tudo aquilo que ela provoca. Agora, eu queria lembrar algo que também concordo com os nossos demais convidados aqui, que se manifestaram no sentido de não haver um óbice à atuação do Ministério Público e que isto não estaria excluído, porque o 144 fala da atuação não fala da atuação pelo Ministério Público. Mas eu quero lembrar uma coisa mais importante ainda. O Ministério Público, ao Ministério Público, compete a verificação, o controle dos atos da polícia. Então, isto já é uma tarefa incumbida ao Ministério Público. Então, eu acho que é mais um dos argumentos que, na minha maneira de ver, justificaria a rejeição em prol daquilo que é o bem público maior, que é o bem público nacional, desta PEC, que só tende a limitar, e mesmo sem ter bola de cristal, a gente antevê que as coisas podem caminhar num sentido bem diferente do que vem caminhando nos últimos anos. Acho que um dado técnico bastante importante que foi colocado, a questão que já é uma função institucional do Ministério Público, o controle externo da polícia. Né? Então isso já é algo normal. A questão da investigação, como bem foi colocado pelo professor Bessac, já a concorrência da atribuição, concorrência de funções, é uma coisa que até eu denominei numa obra, o princípio da universalização da investigação criminal. Ou seja, conferir um número maior de pessoas à investigação. Que era o que o doutor Paulo também reivindicava, distribuir poder. Deixa eu fazer uma pequena intervenção. Por favor. Porque senão eu fico aqui no meu canto, calado, vendo o debate prosseguir sem a minha intervenção. Eu sou o mais antigo. Eu sou uma testemunha daquilo que já foi. Quando eu já era grande, o eminente promotor público estava ainda de calças curtas, a doutora não havia nascido ainda e o meu colega era adolescente. Então, eu tenho cicatrizes grandes do passado em relação à instituição que é respeitabilíssima para mim. Acabei de dizer que eu tenho uma pessoa da minha família que pontifica no Ministério Público Federal. Mas
A origem desse potencial todo me deixa terrivelmente amedrontado. Por exemplo, nós falávamos da Revolução de 64, ou do golpe militar de 64. Lá em 1º de abril de 1964, deu-se um poder imenso à sua instituição. À sua instituição. E o primeiro exemplo do que se pode fazer com poder exemplarmente adstrito a uma instituição é fazê-la fazer aquilo que ela não pode fazer. Então, dentro desse potencial todo, os presidentes das comissões gerais de investigações, em abril de 1964 até 1968, eram representantes do Ministério Público, durante o militarismo. Isso me deixa apavorado com o que se pode fazer se a instituição tiver poderes em demasia. Eu não afirmo e nem renego ao Ministério Público a potencialidade no sentido de auxiliar as investigações. O que eu não quero é que se dê a um representante do Ministério Público a função de um beleguim, que é o que vai acontecer. De um? Beleguim. Beleguim é um bate-pau. É o enegrecimento da função do Ministério Público. E nós estamos caminhando para isto. Por exemplo, eu vou terminar já, meu caro repórter. Por exemplo, o Brasil hoje é um bordel eletrônico. É um motel eletronizado. E quem detém a maior potencialidade no sentido de saber o que está acontecendo com as comunicações entre os brasileiros é a instituição do Ministério Público Federal e estadual. Com a aquisição do Guardião, que antes era uma raridade. Hoje, um advogado que se preza não usa telefone, não usa celular, não usa iPad, não usa iPod, não conversa com clientes coisas que deveria manter em segredo. Eu tive os meus telefones grampeados. E grampeados a pedido de um representante do Ministério Público e decretado a violação do sigilo. Agora, doutor Paulo, eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor tinha dito no primeiro bloco, quero entender, e fazer a palavra rodar também. Isso é poder demais. Então, mas o senhor tinha dito no primeiro bloco isso que é um poder princípio... do juiz, o juiz que está determinando o grama. Vocês fazem isso sem pedir autorização ao mas juiz, aí é Mas crime, isso é distorção. doutor. O senhor desculpa, o senhor está falando uma coisa que não tem nada a ver. Eu me manifestei. Se alguém fazer grampo sem não vou me alongar autorização muito. judicial, é crime, seja promotor, delegado, guarda noturno, olha, quem quer Tuto, que seja. eu queria lembrar dentro, ao doutor Paulo coisas. Sérgio que eu acho que ele historia bem, e realmente é muito bem lembrado, uma atuação, de certa maneira, que não conspira contra o que é o Ministério Público hoje. Mas quero lembrar que o Ministério Público mudou muito. Não que nós não tenhamos tido acertos desde a existência do Ministério Público, mas o Ministério Público, esse movimento começou no Parquet Paulista, hein? Isso é preciso dizer. Uma série de obras sobre isso, está aí, isso é conhecido. Existe uma movimentação de então jovens promotores, hoje já não tão jovens assim, mas de espírito jovem, adequando o Ministério Público para aquilo que a sociedade espera. Então, para além da sua função tradicional, que sempre foi a tutela do interesse criminal, essa verificação, a proteção dos, nós chamamos hoje, hipossuficientes, aquilo que nós chamamos de custos legis, a verificação do primado da lei, mas uma coisa totalmente nova. E nessa mudança que vai dar na lei da ação civil pública, em 85, é que vai se criar o embrião daquilo que na Constituinte, em 87 e 88, vai definir o novo Ministério Público. Então, é o Ministério Público... democracia, claro, é um Ministério Público que até é copiado, é um Ministério Público que gera toda uma admiração. Completando o que o professor está dizendo, acho que um dado muito importante que não está sendo levado em consideração coisa muito importante, será que a polícia investiga todos os crimes? Interrogação. Não. Não, a gente tem 8% de esclarecimento alguns dos crimes anos no Brasil, atrás, não é isso? Alguns anos atrás, Esse é o a número. polícia só investigava, só conseguia esclarecer 2,5% dos casos. Ou seja, nós temos um vácuo de 97%. Ou seja, o que é isso? Ferimento ao princípio da igualdade. Quem que é investigado? Só quem que esclarece? Então,
o princípio da universalização ele é muito importante por causa disso. Dissemina o poder de investigação a vários órgãos. Mas aí estão, Walter, estamos juntos em várias coisas, né? Porque hoje o Ministério Público também investiga. Os 2,5% investigados estão na conta da polícia, das polícias que investigam e do Ministério Público, que também tem poder de investigação. É uma coisa muito importante, nós investigamos pouquíssimos casos. Só, por exemplo, crimes, aqui na área federal, talvez ela possa dizer melhor, crimes econômicos que, às vezes, as investigações, não tem como dizer diferente, são muito fracas pela polícia. Então, precisa que o Ministério Público faça essa investigação. Então, né, mas eu queria deixar para o terceiro bloco a gente conversar um pouco sobre o que a gente precisa aprimorar no sistema de investigação, para além do debate ou da tensão entre Ministério Público e polícia. Porque eu acho Tem espaço para todo mundo, isso que é importante. Tem espaço. E outra coisa, para que serve a investigação? Doutora Fabiana. Apenas e tão, só para completar, apenas e tão somente dar subsídios ao Ministério Público, ao promotor, ao Procurador da República, para ingressar com uma ação penal e ter justa causa para a comprovação do início do processo. Só, basicamente. Porque as provas são repetidas em juízo. Exceto as perícias, todas as demais provas são repetidas em juízo. Muitos países mais modernos, a investigação é muito simples. Se coleta esses dados e já se ingressa em juízo com uma ação penal, onde vai ser debatido aquilo. Então, fazer uma investigação, um inquérito policial, uma coisa muito complexa, muito demorada, muito sem efetividade. Mas a PEC muda isso? Não, ela dá à polícia exclusividade, ou seja, só a polícia vai fazer. Se a polícia não fizer, quem que vai fazer? Fará. Ninguém fará. Eu só gostaria de retomar um ponto que o doutor Paulo abordou, esse receio do abuso do poder, do Ministério Público transbordar esse poder que não foi conferido. Doutor, todos somos humanos, como o senhor bem colocou no começo, todos cometemos erros, mas a nossa instituição é amplamente fiscalizada, seja internamente vocês não têm e censor externamente. Externo. Temos sim, o juiz é o principal censor quando da vocês nossa não querem atividade. fazer, ninguém pode obrigar o Conselho Nacional do Ministério Público também nos fiscaliza. Vocês são senhores absolutos da omissão. O senhor pode Doutor, estar se equivocando com base num caso concreto. Quem é que pode obrigar a Vossa Excelência aos seus cabelos? Vai fazer o quê, doutor? Fazer o quê? A fazer? Mas fazer o quê? Agir. Agir no quê? Olha, eu quero lembrar aqui uma área que respeitando aqui o que todos estão falando, submete ao juiz. Nós temos o juiz manda 28, o procurador insiste no arquivamento. Mas aí a nossa reforma é uma questão institucional, uma questão Não, aí é uma soberania. Doutor, quando o senhor não quer entrar com uma ação, por exemplo, qualquer ação que o senhor tem? Eu posso ser, o senhor não entra com a ação, pronto. Eu posso ser responsabilizado pelo meu cliente, eu vou à ordem. Então, mas se houver exagero, a ordem me pune, se houver abuso... Não, se houver abuso... Não, eu queria manifestar aqui, eu acho uma questão... Está sendo contraditório. Que é estritamente da minha área, direito constitucional e teoria geral do Estado. Que é o seguinte, a reforma do Judiciário em 45, a última reforma, né? Eu também não sou tão novo assim, eu já passei por várias reformas aí, judiciária, administrativas, bancárias, tributárias. A última reforma do Judiciário, que nós estávamos falando de vontade política, demorou 10 anos, 15, até quando teve a vontade ela foi aprovada, né? Ela instituiu 2 importantíssimos conselhos, né? Um é o Conselho Nacional de Justiça e o outro é o Conselho Nacional do Ministério Público, que veio naquele condão, não foi exatamente, mas ele precisa ser aprimorado. Eu acho que realmente não falta razão ao Paulo Sérgio, no sentido de que alguns abusos precisariam ser melhor equacionados. Existem até propostas, por exemplo, que já vi gente discutindo no meio acadêmico, né? E uma ou outra proposta talvez tenha sido arquivada, talvez não, no sentido de que as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público talvez pudessem ser transferidas para o Conselho Nacional de Justiça, onde haveria uma efetividade maior da correição, inclusive da correição feita ao Ministério Público. Mas, na verdade, eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público funciona, não idealmente, mas funciona. E concordo aí, doutor Paulo Sérgio, que existem excessos, mas existem excessos também na nossa categoria. Eu também sou advogado, ou pelo menos muitos anos advoguei. Existem excessos de advogados, existem excessos dos magistrados. O que eu acho aqui, a sociedade, e aí que eu quero defender o poder de investigação do Ministério Público. Isto tudo, na minha maneira de ver, é um assunto muito trabalhado pelo direito e pela ciência política. Isso tudo está inserido no que se chama de accountability, a prestação de contas. A sociedade merece uma prestação de contas do que se faz em políticas públicas, das eventuais crimes contra os interesses difusos e coletivos. Quer dizer, eu acho que
Se existem desvios, e posso concordar com o Paulo Sérgio, parece que alguns até já atingiram a ele, mas isso não quer dizer que, na grande maioria das vezes, o acerto está presente. Nós temos a culpabilidade, a punibilidade das pessoas com a sua responsabilização, efetivamente num patamar completamente diferente do que era 20, 25 anos atrás. Mas, ô Bessac, se é um dado empírico. Você me permite uma intervenção muito Uma rápida intervenção. Rapidíssima. Não se entenda que este advogado é contra os poderes de investigação. Se entender isto, se estará a entender extremamente mal. O que acontece é que, no atual momento ideológico, político que o Brasil está atravessando, a instituição precisa ter limites. E não tem. Ela os tem, doutor. E não tem. Só tem os limites dentro dela própria. Ninguém pode fiscalizar a sua própria família. Se faz uma investigação, seja por promotor, pelo delegado, habeas corpus, o senhor já deve ter entrado com milhares de habeas corpus, né? Habeas corpus. Se entra com uma ação penal com base em investigação... Há uma contingência muito estreita entre vocês e o Poder Judiciário de hoje. O juiz vai rejeitar ou aceitar a denúncia, doutor. Como é que não tem controle, doutor? Eu preciso, Walter e Paulo, eu preciso fazer um intervalo e a gente já volta ao debate.